Nós começamos há 2 domingos atrás compartilhar uma pequena série de mensagens que intitulei Últimos Tempos, com base em alguns textos bíblicos da Palavra do Senhor que trazem justamente esta expressão. Os últimos tempos, ele tem a ver naturalmente com isso que nós chamamos de proximidade do fim dos tempos. Mas não são dias assim iminentes, não é porque que vai acontecer amanhã. Na verdade, isso é toda uma época que inicia com a vinda do Senhor Jesus e culminará na sua volta. Naturalmente, vivemos estes últimos dias. Naturalmente, Jesus está prestes a voltar, mas não se trata só dos nossos dias. Por isso, quero convidar você a abrir a sua Bíblia ali na Epístola de Judas. Nós vamos ler alguns versículos, os mesmos que lemos na semana passada, versículos 3, 4, 11, 17 a 23. Você pode acessar aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, no seu celular. Se quiser, simplesmente acompanhe comigo, passaremos aqui na projeção também esse texto. Epístola de Judas, que não é o Iscariotes, né? Graças a Deus, lá no finalzinho, antes de Apocalipse ali. Tem um capítulo só, pequenininho, difícil de achar. Esse Judas aqui é o Judas bom. É o Judas bom. Achou aí? Diz assim a palavra do Senhor: Amados, embora eu tivesse me empenhado muito para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes para encorajá-los a batalhar pela fé que foi confiada aos santos de uma vez por todas. Pois certos homens cuja condenação fora anunciada havia muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em devassidão e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim e, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais se deixam levar por seu instinto natural, pois não têm o Espírito. Quanto a vocês, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto aguardam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, salvem outros, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia, com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. A primeira mensagem dessa série, nós lemos um texto ali de 2 Timóteo, capítulo 3, quando Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que no último dia haveriam muitos tipos de comportamentos pecaminosos. As pessoas seriam egoístas, avarentas, mais amantes de si do que de Deus, amantes do prazeres. Os filhos seriam desobedientes aos pais. As pessoas teriam aparência de piedade, mas negariam o poder de Deus. E nós vimos ali o quanto esses dias são parecidos com os nossos dias. Na semana passada, iniciamos esta mensagem por título Os Últimos Dias e os Falsos Profetas. E meditando neste mesmo texto, vimos que a falsificação espiritual, ela se espalha com aparência de verdade no nosso meio. Assim como falsos produtos enganam a nós muitas vezes, não é? Quem aqui nunca já comprou lá um xing-lim e achando que era original e se deu mal? Assim também tem aparecido falsos evangelhos, falsos pregadores, distorcendo a fé, destruindo e desviando o povo da verdade de Deus. Judas, que era irmão de Jesus, escreve essa carta para alertar sobre a necessidade de batalharmos pela nossa fé.
Judas, ele tinha o desejo no coração de falar sobre salvação. Ele fala assim, olha, eu gostaria de falar com vocês a respeito da salvação, mas senti que era necessário escrever para encorajá-los a batalhar pela sua fé. E aí a gente lembra nisso que, ainda que seja extremamente importante, seja a nossa missão, falar do Evangelho também é a nossa missão, continuar uma jornada de fé de maneira íntegra, no caminho do Senhor. Esta é a batalha pela fé. E na primeira parte desta mensagem, nós começamos a refletir a respeito de alguns princípios enganadores que davam origem a heresias destruidoras que tinham como objetivo afastar as pessoas da fé. O primeiro princípio enganador que a gente viu foi justamente o que ele chama aí de caminho de Caim. Caim representa a falsa adoração. Caim, ele representa o falso adorador, aquele que se aproxima de Deus sem fé e sem arrependimento. Caim representa aquele que está preocupado mais com o estereótipo do que com entregar um coração verdadeiro diante de Deus. Na segunda canção, se não me engano, que cantamos em espírito e em verdade, essa frase representa o que Jesus disse para aquela mulher naquele poço. Deus busca adoradores verdadeiros, que o adorem em espírito e em verdade. É ao contrário daquele que é o princípio do caminho de Caim. Caim representa a adoração centrada no coração humano e não em Deus. E a gente viu que uma das heresias contemporâneas no Brasil, decorrentes desse caminho de Caim, é, por exemplo, a teologia do coaching, ou o evangelho do coaching. O que é isso? Essa é uma fusão ou uma confusão entre autoajuda motivacional, coaching de desempenho e linguagem religiosa cristã. Apresenta um evangelho que é centrado no potencial humano, no eu e não na cruz. Ele enaltece a autoconfiança, a prosperidade, a performance, mas dilui conceitos fundamentais do evangelho, que é o quê? O pecado, a necessidade de arrependimento, a graça salvadora. O evangelho do coaching, ele tem vindo e de uma maneira sorrateira, por pessoas que têm dissimulado com aparênciazinha e voz mansa de ovelha, mas que por dentro são lobos devoradores, que saíram do nosso meio para enganar aqueles que batalham pela sua fé. Cuidado! Esses que têm feito isso, têm procurado tirar o lugar de Deus na adoração, que é o centro do nosso coração, e colocar nós mesmos sentadinhos no trono. Yes, you can. Você é capaz. Você pode. Mas não pela força que vem de Deus. Essa é a boa e velha, antiga, já conhecida estratégia de Satanás. Foi o que ele tentou fazer no céu, foi expulso. Foi o que ele fez no Éden. Foi o que ele colocou para Caim, que era a primeira semente de Eva. Não sei, talvez ele achasse que a semente lá do evangelho, né, aquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente, fosse Abel, e de repente ele queria que Caim matasse Abel, não sei. Mas Caim queria ser aceito sem obedecer. Muitos hoje querem ser abençoados sem se render. A estratégia de Satanás é tirar o lugar de Deus na adoração. Hoje nós vamos dar continuidade então a esta mensagem, falando sobre outros dois princípios enganadores, ali no versículo 11 de Judas. Vamos falar sobre o erro de Balaão e também sobre a rebelião de Corá. O segundo princípio enganador, então, queridos, fonte de heresias desses tempos neotestamentários e até hoje, é o erro de Balaão, o profeta mercenário. Buscando lucro, caíram no erro de Balaão. Balaão conhecia o nome de Deus, mas seu coração era dominado pela ganância. A história de Balaão, ela encontra-se ali no Antigo Testamento, no livro de Números, do capítulo 22 ao 24, depois alguns versículos, e ele também é citado no Novo Testamento. Quem era Balaão? Balaão era um profeta conhecido na sua época, porque quando ele abençoava alguém,
aquela pessoa era abençoada. Mas quando ele amaldiçoava, era amaldiçoado também. E aí o que havia acontecido? O povo de Israel, sendo ali governado por Moisés, eles vinham peregrinando pelos desertos e eles chegam próximo a Moabe ali, onde Balaque era um rei. E quando Balaque ele vê que aquele povo é acampado perto das suas fronteiras, ele fica terrivelmente preocupado. E ele fala assim, esse povo vai destruir a gente como destruíram as outras nações. E ele já começa a pensar, eu preciso fazer alguma coisa, e ele vai procurar o profeta Balaão. Ele vai até Balaão e pede para que Balaão viesse para amaldiçoá-los. Porém, Deus deixou claro para Balaão, capítulo 22, 12, não vá com eles, nem amaldiçoe esse povo, porque ele é um povo abençoado. Balaão, ele sabia da vontade de Deus, mas ele ficou meio dividido, porque quando Balaque mandou homens até ele, ele mandou algumas ofertas generosas, mandou uma grana. Ele falou assim, Balaão, já passa aí a sua chave do Pix, que o Balaque vai te mandar uma grana. Mas Deus falou para ele, você não vai amaldiçoar esse povo. Aí Balaão chega para Balaque e fala assim, olha, Deus falou para mim que não é para amaldiçoar ninguém. E aí o que acontece? Balaque falou assim, olha, mas a gente tem aqui uma oferta. Tal. Ele falou assim, eu vou fazer o seguinte então, como bom negociador. Eu vou consultar Deus novamente. Vamos ver, quem sabe ele mudou de ideia, né? Deus vira para ele e fala assim, vá Balaque, mas não fala nada. Vai Balaão, mas não fale nada que eu não autorizar. E finalmente então, ele vai para lá. Mas no caminho que ele estava indo acontece um episódio conhecido na Bíblia, né? E muito interessante, meio estranho. Ele ia montado num jumentinho, numa mula, e de repente aparece diante dele um anjo, um guerreiro, com uma espada. E a mula começa a ficar desesperada, e ela vai para um lado e vai para o outro, e começa a ficar no trecho apertado, e uma hora ela prende o pé dele, e ele bate na mula, e a mula fala assim para ele, por que você está batendo em mim? Ele não tinha visto, a mula viu o anjo, e ele não viu. E aí o que acontece? Então, Balaão ele segue o caminho dele, por 3 vezes ele não é autorizado a amaldiçoar e ele acaba abençoando o povo de Israel. O Balaque fica louco, fala assim, cara, eu trago você aqui para amaldiçoar o povo e você só abençoa, abençoa e abençoa. E aí então ele vai embora e termina a narrativa. Só que o que acontece? Misteriosamente o povo de Israel começa a se envolver com mulheres da terra de Midian e se prostituir com elas. E aí vem a ira do Senhor sobre o povo. E Números 31, 16 vai dizer, Moisés denuncia, foram elas, mulheres moabitas, que por conselho de Balaão, levaram os israelitas a serem infiéis ao Senhor. Balaão deu um jeitinho de receber aquela recompensa. Ele passou o número do Pix. E ele falou assim, olha, eu não posso amaldiçoar, mas eu sei um jeito de derrubar aquele povo. Balaão sugeriu que o povo fosse corrompido por meio daquelas mulheres moabitas e suas festas idólatras. E o povo caiu. Esse é o erro de Balaão. Ele trocou fidelidade por vantagem, ele vendeu a sua influência espiritual, ele ensinou outros a pecar. Segundo Pedro 2, 15 e 16, o apóstolo Pedro diz, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refutou a insensatez do profeta. O Senhor Jesus, escrevendo uma carta à igreja de Pérgamo, em Apocalipse 2,14, diz, você tem aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinava Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Em outras palavras, Balaão representa aquele que usa dons espirituais para o interesse próprio, transforma o seu ministério em fonte de lucro, ensina o povo a negociar a obediência
por conveniência. Balaão representa aqueles que foram corrompidos pela avareza. Representa aqueles que usam uma linguagem religiosa, espiritual, bonita, tem uma lábia boa, mas que usam este dom e esta influência como moeda de troca. Agora, quais heresias contemporâneas surgiriam ou são decorrentes do princípio enganador deste erro ou conselho de Balaão? E há uma, especialmente no Brasil, muito conhecida, chamada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela distorce o evangelho, fazendo dele um contrato de troca. Faça algo para Deus e receba algo em troca. É uma promessa de riqueza, uma promessa de sucesso, de bênçãos divinas, é uma promessa de saúde física, misturado com uma série de questões espirituais relacionadas a demônios, isto para fazer uma competição junto aos movimentos de religiões que assim atuam mexendo com a demonologia. Essa teologia, ela produz discípulos consumidores e não servos. Discípulos que têm interesse em questões financeiras e não espirituais. No Brasil, o movimento neopentecostal, ele tem essa ênfase financeira. Existem pelo menos 3 grandes chamados ou auto-intituladas igrejas que pregam essa teologia da prosperidade. Isso é público. Ricardo Mariano escreveu um livro chamado Neopentecostais, Sociologia do Novo Pentecostalismo no Brasil, em 1999. Não vou citar aqui por uma questão de que hoje não quero citar, mas se eu tivesse meio do avesso eu ia citar, mas não citei. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Enfim, Balaão vendia conselhos, muitos hoje vendem promessas. A questão é, queridos, que nos últimos tempos essa figura ela tem se repetido em líderes que vendem a fé, comercializam o sagrado. Mas não sei se vocês se lembram, na pregação passada eu falei que a rede de falsificação ela envolve ali pelo menos 3 grupos. O grupo falsificador são aqueles agentes que fazem o quê? Eles produzem o produto falso. Existe um outro grupo que faz o quê? Distribui. Ele vende o produto falso. E existe um terceiro grupo, que é quem? Quem consome o produto falso. Alguns são enganados, outros vão com as pernas próprias lá, com algum interesse. Quer pagar mais barato, não quer pagar imposto, é atrativo, não é? Pois bem, assim como existem os falsos profetas, existem também os falsos professos. Aqueles que se alimentam das coisas falsificadas. Agora, a gente precisa discernir as brechas dentro do nosso coração. Porque o erro de Balaão não começou quando ele aceitou o dinheiro de Balaque, mas quando ele permitiu que a cobiça se instalasse disfarçada de oportunidade. Por fora ele ainda falava o nome do Senhor, mas por dentro já negociava a vontade de Deus em troca de vantagem. O erro de Balaão foi cometido por outros discípulos. Judas Iscariotes foi um, que entregou o nosso mestre Jesus por algumas moedas de prata. No Antigo Testamento, temos o exemplo também de Gease, que era discípulo de Eliseu. Quando Eliseu ele cura ali aquele comandante sírio, o Naamã, ele leva uma grande oferta de dinheiro e Eliseu falou, olha, eu não estou vendendo graça aqui. Mas aí depois, o discípulo vai lá correndo, escondidinho, bate na porta da carruagem e falou assim, olha, na verdade ele se arrependeu. Ele está precisando tem uma necessidade assim, e ele, claro, e deu em dobro ainda. Ele tentou esconder isso de Eliseu, coitado de Eliseu, logo de Eliseu, né? Eliseu era o cara que via todas as coisas, né? Ele sabia as estratégias que Deus revelava para ele. Né? Os exércitos, os generais tinham medo de Eliseu.
o cara vai lá e me dá uma dessa. E aí a lepra de Naamã passa para aquele camarada. Então, esses caras continuaram existindo e eles existem no nosso dia. E o perigo hoje é o mesmo. Você pode aumentar só um pouquinho mais aqui, Fabrício? A teologia da prosperidade talvez não entre pelos nossos ouvidos, mas pode se infiltrar silenciosamente dentro do nosso coração. Toda vez que nós buscamos a Deus mais por aquilo que Ele pode dar do que por quem Ele é. Toda vez que a gente se interessa mais nas bênçãos de Deus do que no Deus das bênçãos, existe uma dosezinha sutil da teologia da prosperidade ali no nosso coração. Quando a gente começa a medir a nossa fidelidade a Deus pelos resultados que vemos, muitas vezes de forma financeira e não pela cruz que carregamos. Quando a gente compara a nossa vida com os outros e a gente de repente olha e fala assim, puxa vida, mas por que fulano está indo tão bem e eu tento fazer as coisas tudo certinho e dá tudo errado? Acho que é uma mistura aqui do erro de Balaão com o caminho de Caim, né? Pois é, isso acontece quando nosso coração começa a negociar exatamente como Balaão. Eu continuo servindo, mas eu quero um retorno. Eu quero uma aprovação. Eu quero um reconhecimento. Eu continuo doando, mas eu espero uma compensação por isso. O problema não é o desejo de ser abençoado. Vamos ler juntos esse negócio aqui? Tá lá? Vamos ver. Isso. Vamos ler aqui? Ó. O problema não é o desejo de ser abençoado, mas quando o desejo se torna um direito e a fé se transforma em moeda de troca. Pois bem, a teologia da prosperidade, na verdade, é a velha idolatria do eu vestida de espiritualidade. Por isso o apóstolo Paulo adverte, quando ele escreve sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 6 e 7. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O que é a piedade, né? A piedade é uma vida consagrada a Deus. Uma vida devota a Deus. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. O antídoto para o erro de Balaão é cultivar um coração satisfeito em Deus. Um coração que não serve para ter, mas serve porque ama. Queridos, Deus continua falando, advertindo, nos mostrando e nos alertando desses perigos. E às vezes, sabe como que Deus fala com a gente? Às vezes Deus usa um jumento. Até um jumento. Talvez o jumento seja esse aqui, que vos fala hoje. Talvez o jumento seja seu pai e sua mãe. Que fala assim para você, acorda cedo, arruma a tua cama e deixa as tuas coisas em ordem. Estuda, sai de dentro do seu quarto, procura alguma coisa para você fazer para trabalhar, ajuda em casa, aprenda a lavar uma louça. Sim. Talvez um jumento quadrado, né? Que você acha que pai e mãe é quadrado, às vezes, não é isso? Às vezes o jumento é seu filho, que às vezes dá mais testemunho do que você. Um neto, que às vezes é mais fiel à palavra do que você. Às vezes o jumento é um professor, você não dá nada por ele. Às vezes o jumento é um aluno, que é fiel a Deus e mostra o seu valor. Talvez o jumento seja uma situação. Talvez o jumento seja um contexto. Eu não sei qual é o jumento que Deus está pondo na sua vida. Mas eu quero dizer que talvez ele seja instrumento do Senhor para fazer com que seus olhos possam ver. Mas há um segundo princípio enganador, citado por Judas, ou melhor, um terceiro, né? Segundo nesta mensagem, que é a rebelião de Corá. Eu chamei aqui da comunidade dos insubmissos.
Judas 11, parte C do versículo diz: e foram destruídos na rebelião de Corá. Corá, ele liderou uma rebelião contra Moisés e Arão. E eu fiquei pensando aqui, rapaz, cada uma que Moisés passou, hein, pastor? Porque foi Balaão, Balaque, Corá, Datã, Abirão. Antes o problema foi externo, agora o problema aqui era interno. Do meio do povo, alguns líderes ali reunidos por um deles, um levita chamado Corá. Lá em Números 16 está essa narrativa. Ele se levanta contra Moisés e Arão, juntamente com Datã e Abirão e mais 250 líderes do povo. E eles acusaram Moisés de se colocar acima da comunidade. Eles estão falando assim, peraí, Moisés e Arão, por que vocês acham que vocês são melhores que os outros? Quem que colocou vocês líderes disso daqui? Aqui é tudo igual. A gente é tudo igual. Vocês não são melhor que ninguém. Engraçado, né? Isso é muito parecido com o relativismo da pós-modernidade dos nossos dias. As autoridades não são respeitadas, professor não vale mais nada dentro de sala de aula, pai e mãe desobedecem, as pessoas vivem como se não tivesse. Nem mesmo pastor, que antes era tão valorizado, hoje em dia é desprezado. Nem pastor, padre, quem seja, né? Pois bem, Números 16:3 diz assim: basta, toda a comunidade é santa. É Corá falando o discursinho dele lá. E o Senhor está no meio dela. Por que então vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Ele falando para Moisés. Por trás desse discurso de igualdade espiritual, né, de uma coerência, na verdade havia sempre uma segunda intenção, que era o quê? O orgulho e a rebeldia contra a autoridade do próprio Deus. Moisés, então, levantou um desafio para ele. Ele disse no versículo 5, número 16, amanhã o Senhor mostrará quem pertence a ele e quem é santo, e fará com que se aproxime dele aquele que ele escolher. E aí, no dia seguinte, Corá e seus seguidores, eles se apresentaram ali com incensários diante do Senhor. E no versículo 30, Moisés disse: se o Senhor fizer algo inusitado, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo que é deles, e eles descerem vivos à sepultura, vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Sabe o que acontece? Versículos 31 a 35, a terra se abre e engole vivo todos aqueles que estavam do lado de Corá. E aqueles outros líderes que seguravam os incensários, Deus manda fogo do céu e eles são consumidos. Em Judas 11, quando Judas diz que falsos mestres foram destruídos na rebelião de Corá, ele mostra que Deus ele leva a sério a rebeldia espiritual e a rejeição da autoridade legítima. Assim como Corá desafiou Moisés e Arão, que haviam sido chamados por Deus, os falsos mestres desafiam hoje a autoridade de Cristo e das Escrituras, conduzindo outros à ruína. A unção aqui não está sobre líderes espirituais, pastores ungidos, não é isso não. A autoridade aqui é sobre Cristo e sobre as Escrituras. A história de Corá não é apenas um registro antigo de rebeldia, ela é um espelho do coração humano que rejeita a autoridade divina. Muitos hoje se levantam contra qualquer forma de liderança espiritual, convencidos de que não precisam mais se submeter a ninguém. O problema continua existindo. E qual é a heresia contemporânea que está associada a este princípio enganador da rebelião de Corá e forma a comunidade dos insubmissos? Eu estou chamando isso aqui de espiritualidade autônoma, marcada pela ideia de que o crente pode viver a fé isoladamente, sem comunhão nem submissão. É a ideia de que o cristão pode definir sozinho a sua fé, seus valores e sua conduta, sem prestar contas a ninguém, uma fé sem corpo, sem comunidade e sem autoridade espiritual. Queridos, isso se manifesta nos nossos dias mais como uma mentalidade, uma filosofia, um estilo de vida, um sentimento que vai permeando o coração das pessoas, no sentido que elas se tornam insubmissas a Deus, deixando de lado
o valor da palavra de Deus, da suficiência de Cristo e da igreja que é a comunidade do Senhor. E essas pessoas, elas se afastam do Senhor e da comunidade. Algumas presencialmente, outras de corpo presente. Essa mentalidade, ela alimenta muito o fenômeno que é chamado em nossos dias como desigrejados. Quem seriam os desigrejados? E eu quero aqui, antes de qualquer coisa, e de uma forma muito respeitosa, delimitar essa definição. Porque não se trata aqui de um julgamento, nem de uma acusação contra pessoas que não têm congregado nas igrejas, mas sim, simplesmente de uma constatação que é sociológica. É um movimento muito grande, que naturalmente tem como causa algo que é espiritual. E para poder fazer essa delimitação, eu vou usar aqui a definição do pastor Milton Monte, em seu livro Uma Igreja que Vale a Pena Ser Membro. Eu vou citar, vou pedir a permissão de vocês para ler. Eu trouxe até aqui o exemplar desse livro, Uma Igreja que Vale a Pena Ser Membro. Eu não estou vendendo não, tá? Não sou profeta mercenário, fica tranquilo. Mas foi um livro que abençoou muito a mim quando eu li. Acho que eu já até falei dele aqui, pastor Renato já leu. A gente teve contato com esse livro aqui há acho que 2 anos, ou 1 ano atrás, quando estivemos no congresso ali em Águas de Lindóia. E se você está procurando material bom para ler, eu indico você ler esse livro aqui. É uma bênção. Agora, quem seriam essas pessoas então? Ele diz aqui, um grupo de pessoas não comprometidos com uma igreja local estruturada, mas que também não a condenam. Neste grupo estão pessoas feridas, seja pelas lideranças autoritárias, seja pelas promessas de prosperidades e soluções não cumpridas, seja pela exploração de seus bens, talentos e influência. Também estão nesse grupo os que mantêm uma fé evangélica, porém desprovida de prática, que raramente vão às celebrações. Apesar de afastados, eles não são desviados. É gente crente, gente que tem fé em Deus, pois não há prática recorrente de pecados considerados graves na eclesiologia atual. Nem eles próprios, nem as igrejas os veem como pessoas sem fé ou de uma teologia herética. São pessoas que são ocupadas demais, seja pela pesada carga horária de trabalhos e estudos, seja pelos cuidados com os outros, principalmente aqueles que têm pais idosos, até mesmo pets. São pessoas com dificuldades de transporte, com preocupações relacionadas às seguranças nas grandes cidades, enfim, há inúmeros motivos pela falta de assiduidade em uma igreja. Também estão neste grupo aqueles que formam a chamada nova geração, que herdou o hábito e a tradição de seus pais, mas não a mesma convicção, e que com a morte dos pais ou a saída da casa deles, não possuem a mesma responsabilidade e compromisso em congregar. Essas pessoas foram vítimas da teologia da prosperidade, dos estelionatários e até mesmo de igrejas sérias, que por um fundamentalismo religioso, muitas vezes as machucou. São pessoas que trabalham muito, são pessoas ocupadas, mas são pessoas honestas. Diferente do grupo que vem lá da teologia do coaching, que estão mais preocupados com a sua performance do que com Deus, esse grupo aqui não. É gente séria, mas que por algum motivo se afastaram do convívio da comunidade. Muitos deles acabam seguidores de influencers espirituais e por aí vai, né, coaches, mentores, se colocam muitas vezes como membros online. Nada contra você que está assistindo online, tá bom? Mas se você estiver na cidade um dia e der tempo de você vir, eu quero te convidar a vir participar do culto presencial. Vai ser abençoador poder te dar um abraço físico e não apenas virtual. Mas muitas das vezes estão em situações que não dá, né? Tem gente às vezes internada. Então que Deus abençoe sua vida, tá? Não estou falando de você, não. Agora não se engane, pois a heresia dessa espiritualidade autônoma
ela também está oculto dentro da igreja. E é aqui que é o ponto. E pega na vida de muitos cristãos que são frequentadores assíduos de cultos. São o que eu chamo aqui, ou melhor que o pastor Milton Monte vai chamar, de igrejados. São pessoas que já não conseguem se submeter à autoridade divina em seu cotidiano, embora sejam participantes e até servem em muitas programações religiosas. Veja lá a definição. As dificuldades da igreja primitiva atestam que somos mais tendenciosos a viver por programas que por princípios. A gente está falando isso lá na Sala dos Homens hoje, na escola bíblica. Passamos a considerar como modelo de crente aquilo que é assíduo aos cultos, fiel à doutrina, dizimista, que não cria maiores dificuldades na igreja. Em vez disso, deveríamos ponderar que essas marcas são apenas reflexos de uma vida que pratica a oração diariamente, multiplica-se em novos discípulos e congrega por prazer e não por obrigação. Ou seja, aquilo que eu faço, ela deve ser reflexo do que eu sou. O ser vem antes do fazer. E muitos de nós, e muitos no meio chamado até evangélico hoje, eles entraram num ativismo desenfreado de fazer. Eles brigam, às vezes eles se degladeiam, porque eles querem o quê? Fazer alguma coisa. Passamos muito tempo em atividades eclesiásticas, mas não investimos o mesmo tempo em multiplicar discípulos. Valorizamos mais o fazer e o ter do que o ser. Isso é uma das raízes do problema do aumento do número dos desigrejados. Membros, escutem o que eu vou falar. Membros que estão na igreja, mas não vivem a plenitude do que é ser igreja. E eu vou te falar uma coisa, esses são bons em apontar o dedo e tacar pedra. São bons em julgar. E enxergam um cisco no olho do outro, que é uma maravilha. Mas como disse Jesus, não enxerga a trave no seu. E essa última frase do pastor Milton foi a frase que mais me impactou quando eu li esse livro. O igrejado de hoje pode ser facilmente o desigrejado de amanhã. Vou repetir. O igrejado de hoje pode ser facilmente o desigrejado de amanhã. A espiritualidade autônoma ela é sutil, mas devastadora. Ela começa quando deixamos de ver a igreja como corpo e passamos a enxergá-la como desnecessária ou como um serviço. Quando a gente vê a igreja como um serviço, a gente associa isso a trabalho, a cumprimento de escalas, a ativismo. A gente perde a essência do que é adoração, a gente perde a essência da comunhão, da alegria de servir a Deus e ao próximo. Quando o meu gosto, o meu tempo e o meu jeito eles se tornam mais importantes que o propósito comum do reino, o coração já começou a se afastar da comunhão. É o mesmo espírito de Corá, de quem quer voz, mas não quer submissão, quer bênção, mas não quer obediência. Essa é a heresia da espiritualidade autônoma. Ela é extremamente sutil. Ela não é radical como uma rebelião, mas ela é sorrateira e igualmente destruidora. Se parece mais com um estilo de vida fundamentado num discurso coerente e convincente, mas por trás tem gerado uma comunidade de insubmissos ao próprio Deus. Também não vai gerar uma destruição repentina como foi a de Corá e seus seguidores, mas dia a dia e lentamente vai afastando as pessoas da presença de Deus e da comunhão com os irmãos. Se tem uma coisa que Deus não faz hoje, gente, é agir como ele agia no Antigo Testamento. Deus não vai abrir o chão, mandar fogo do céu, não. Mas Romanos, capítulo 1, Paulo diz algo muito sério. Ele vai dizer por 3 vezes que aqueles que se afundaram em seus pecados, Deus simplesmente os entregou a si mesmo. É como se um porco que você tivesse dado banho, ele entra na lama e Deus está falando assim, olha, então se afunde na sua lama. Eu não vou mandar alguém aqui para te matar, para te condenar. Isso aí é uma teologia legalista da culpa que muitos querem chicotear e se auto-chicotear. Não. Deus simplesmente os entrega.
Queridos, nós estamos chegando ao fim desta mensagem, desta série. Lembrando que Judas escreveu essa carta para que batalhássemos pela nossa fé. A gente tem vivido tempos de falsificação espiritual. Isso se tornou comum. A fé ela é negociada, o evangelho é adaptado, discipulado é substituído por conveniência. Judas nos chama a lutar por uma fé genuína, que transforma o nosso coração, que produz santidade. O caminho de Caim nos alerta sobre o perigo de uma adoração falsa, sem entrega. E é aí que o problema começa. Mas rapidamente ela evolui para o conselho ou erro de Balaão, que mostra o risco de servir a Deus com interesses pessoais, mas que nessa progressão da desgraça culmina na rebelião de Corá, onde vem a flechada final, a destruição. A rebelião de Corá nos adverte que rebelião disfarçada de autonomia espiritual é, na verdade, resistência ao senhorio de Cristo. Acima de tudo, queridos, essa palavra aqui, ela não é a palavra de julgamento. Ela não é a palavra acusatória. Essa palavra aqui é uma palavra para restauração. Ela é uma palavra para arrependimento. É uma palavra que nos chama para o renovo. O Espírito Santo nos lembra hoje que a verdadeira fé ela se revela na submissão, na comunhão e na perseverança. Se em algum momento, talvez a ganância de Balaão, o orgulho de Corá, a indiferença de Caim tocaram o nosso coração, eu quero te dizer que há graça disponível para recomeçar. Porque a graça, ela cobre todas as coisas. Todas as coisas. Versículos 20 e 21 da epístola, eu quero ler com você novamente. O apóstolo ele vai dizer, ou nos encorajar nas suas palavras finais, dizendo: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Edifique-se, estabeleça-se, cresça, constitua-se, construa-se na santíssima fé que vocês têm. Orem no Espírito Santo, mantenham-se, perseverem no amor, esperem pela misericórdia de Deus, porque o Salmo 23, no final, ele vai dizer que a bondade e a misericórdia do Senhor, elas nos perseguem intensamente. O verbo aqui é como um predador que persegue a sua caça, que desvia para um lado e vai para o outro. Essa é a bondade e a misericórdia de Deus, que te persegue até te pegar e não deixar você fugir. Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Queria te pedir que você abaixasse sua cabeça agora e que você refletisse. Nos últimos tempos que estamos vivendo, o maior milagre não é ver sinais. O maior milagre é permanecermos fiel. O maior triunfo não é conquistar bênçãos, mas é continuar amando, continuar servindo, continuar esperando em Jesus, mesmo quando o mundo anda na direção contrária, mesmo quando tudo parece não ter solução, mesmo quando o nosso chão sai de baixo, mesmo quando tudo parece desabar, mesmo quando a gente talvez não veja solução para as nossas vidas. Por isso hoje o convite, o desafio que eu quero colocar diante de você
Ele é muito simples, muito, mas também extremamente profundo. O que o Espírito Santo está falando para você nessa noite é: renove hoje o seu compromisso com Cristo. Restaure o seu coração adorador. Troque o coração de Caim por um coração que adora em espírito e em verdade. Afaste do coração o erro cometido por Balaão, o profeta mercenário. Talvez a confusão de tantos evangelhos falsos, vendidos nas banquinhas da fé por aí, tenha chegado ao nosso coração e tenha tentado fazer com que a gente ache que prosperidade, sucesso nessa vida sejam mais importantes do que um coração quebrantado e contrito na presença de Deus. Mais importante que os valores espirituais do reino. Talvez a insubmissão decorrente da rebelião, do princípio da rebelião de Corá, também tenha tentado nos enganar, nos dizendo que somos autossuficientes, que a gente não precisa de Deus, nem da palavra, nem daquela que é a comunidade daqueles que foram resgatados por Jesus, a igreja. Talvez que o Espírito Santo esteja falando no seu coração é que ainda que você seja um frequentador assíduo de igreja, alguém que é fiel a Deus, talvez que Ele está te dizendo, falou assim: olha, eu não estou nem aí por aquilo que você faz para mim. Eu não quero sacrifício de bodes e carneiros. Acaso eu me agrado do sangue de animais? Acaso eu me agrado do seu dízimo? Acaso eu me agrado das suas frequências dominicais de culto, de escola bíblica? Acaso eu me agrado das suas orações públicas? Não. Eu quero de você misericórdia. Eu quero o seu coração. Eu te amo por aquilo que você é e não por aquilo que você faz por mim. Porque quem faz alguma coisa por alguém aqui, Jesus te diz hoje, sou eu. Fui eu que dei a minha vida por você. Fui eu que abandonei os céus e vim a este mundo para me entregar por você. Fui eu que derramei o meu sangue pelo seu pecado. Fui eu que tirei a sua culpa. Fui eu que te dei nova vida. Sou eu que um dia vou voltar aqui para te buscar. Fui eu que disse: eis que estarei convosco todos os dias da minha vida. Eu não sei qual é o toque do teu Espírito Santo, mas eu quero te dizer: renove hoje o seu compromisso com Cristo. Ore ao Senhor. Enquanto eu oro, eu quero pedir para a equipe de louvor já vir aqui para frente. Continue de cabeça baixa. Se alguém nessa noite quer renovar o seu compromisso com Cristo,
Vou pedir que discretamente aí você faça um sinal com a sua mão. Eu vou orar por você. Tem alguém hoje aqui que foi tocado pelo Espírito do Senhor? Amém. Deus te abençoe, minha irmã. Alguém que está dizendo, olha Deus, eu estava julgando a minha fidelidade por aquilo que eu faço na igreja, ou simplesmente por ser alguém que não faz nada de errado. E talvez que Deus está te dizendo, olha, eu quero você, eu não quero o que você faz. Pai querido, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor nesta noite, Pai. Com o coração gratos, Pai, pela Tua palavra que é inspirada, que é útil para ensino, para correção, para instrução na justiça, Pai. Palavra que penetra o mais íntimo do nosso coração e que com amor, ó Pai bendito, nos alerta para os perigos destes dias. Para um evangelho misto, um evangelho falsificado, um evangelho xing-lim, Pai, que tem muitas vezes deturpado o nosso jeito de pensar e de viver a nossa vida cristã. Obrigado porque a Tua palavra traz luz, Pai, aos nossos olhos. Obrigado porque a Tua palavra dissipa as trevas. Obrigado porque a Tua palavra ela é poderosa, Pai, para transformar as nossas vidas, para perdoar os nossos pecados, para restaurar corações, Pai. Obrigado pela vida de cada um aqui. Talvez nesse momento tem gente intercedendo, Pai, por pessoas que amam e que talvez tenham sido enganados pelos princípios enganadores deste mundo. Ó Pai bendito, alcança o coração destes que são alvo das orações também. Mas faça com que a gente também enxergue, Pai bendito, o que precisa ser renovado no nosso próprio coração. E muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Porque apesar de nós, a Tua bondade, Senhor, e a Tua misericórdia nos perseguirão intensamente todos os dias da nossa vida. E assim habitaremos para sempre na casa e na presença do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe.